Bem-vindo ao canal Páginas no Barco. Me chamo Diego e no vídeo de hoje, gente, eu quero falar da passagem de Jesus no Getsemane. E você pode estar percebendo que eu tô em um lugarzinho diferente, no caso, né? Eu vou estar usando esse aplicativo Tommy Whiteword para poder estar ilustrando essa passagem aqui com vocês, tá, gente? A passagem de Jesus no Getsemane é uma passagem bem conhecida, creio que a maioria conhece. Então eu te peço que me acompanhe, é o livro que a gente vai estar vendo na passagem de Mateus, no Evangelho aqui. E é uma passagem, né, que é contada nos outros evangelhos também. E eu te peço o seu like nesse vídeo. Não esqueça de estar compartilhando. O algoritmo depende exclusivamente do seu compartilhamento, do seu like, tá? E comenta também o que você achou desse formato que eu estou trazendo aqui para vocês, tá, gente? Deixa eu selecionar aqui direitinho. E a gente está nessa passagem em que Jesus está... ele está no Getsemane. Getsemane. Aqui Jesus está no Getsemane. E essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 26. Eu vou estar lendo do versículo 36 ao 46. A minha versão, a minha tradução é que é na NVI, tá? A minha tradução aqui é na NVI. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Vou estar lendo aqui. E se ainda você está nesse vídeo, deixa o like para estar ajudando aqui o canal. O canal estava parado, o canal está voltando aos poucos aí. E vamos lá para a passagem. Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Então, gente, essa passagem aqui de Jesus no Getsemane tem uma mensagem oculta que eu vou estar tratando aqui com vocês. Ela tem uma mensagem oculta que eu vou estar tratando aqui com vocês nessa passagem. E tem um aspecto que a gente tem que levar em consideração aqui, que é o aspecto emocional, de Jesus. A gente tem que levar isso em consideração porque é um momento que se encontra perto do qual ele vai ser preso, né?
em que ele vai ir para o Sinédrio e depois também vai vir a negação de Pedro, né? E aqui a gente tem um aspecto muito forte de Jesus. Quando a gente vai no versículo 38, fala a respeito. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, a gente consegue ver o aspecto emocional de Jesus, ele já sentindo que o momento da crucificação está próximo, né? Porque, né, o mestre, ele sabe muito bem, né, do que iria acontecer, né? Diferente dos discípulos, né, que não sabiam e não sabem do futuro. Óbvio, a gente não sabe do dia de amanhã. E Jesus sabia exatamente do chamado dele. Ele já estava sentindo isso de forma emocional aqui no versículo 39. Só que tem outra coisa que a gente tem que se atentar. Jesus, ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho para o Getsemane. Deixa eu aumentar esse largura do traço. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele não foi sozinho. Quem foi com ele? Foi Pedro. Foi Pedro e os filhos de Zebedeu. E os filhos de Z, vou deixar assim, os filhos de Zebedeu. Então estava Jesus aqui, tinha Jesus e tinha Pedro e os filhos de Zebedeu, 2 no caso. E Jesus, ele não subiu. Vou botar o Getsemane aqui em cima. Deixa eu colocar aqui em cima. Jesus, ele não subiu o Getsemane. Isso aqui é um monte, tá, gente? É só para poder tentar ilustrar. Jesus, ele não subiu o Getsemane sozinho. Então, Jesus escolheu 3 para ir com ele. Então, já presta atenção nesse aspecto. E aqui no versículo 38 diz, ó, Jesus falando: disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Você consegue ver que tem essa palavra aqui, vigiem. Fiquem aqui comigo e vigiem. Então, Jesus, ele passou uma ordem ali para os 3. Vigiem. Vigiem. Eles tinham que fazer isso. Eles tinham que vigiar. Eles tinham que estar atentos. Enquanto Jesus subia ali no Getsemane, eles tinham que ficar vigiando. Porque Jesus ia lá, ia orar, subiu para orar. E no versículo 40 aqui fala, presta atenção. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Jesus falou: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Então, você consegue compreender aqui, gente, que aqui fala a hora, nem por uma hora. Não conseguiram vigiar nem por uma hora. Então, você consegue compreender, gente, a mensagem oculta aqui no Getsemane, que Jesus escolheu 3 para ir com ele. Jesus, ele escolheu 3, eu quero os 3 para ir comigo. Jesus aqui escolheu 3. Porém, você já consegue ver que não eram pessoas capacitadas. Aqui já entra a mensagem oculta dessa passagem aqui. Jesus escolheu pessoas que não eram capacitadas. E isso aconteceu, ele foi e voltou 3 vezes. Aí a gente vai no versículo 42, retirou-se outra vez para orar. Ele voltou no versículo, aí ele volta novamente, é a segunda volta dele. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos estavam pesados. Aí a terceira vez, no versículo 44,
Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E no versículo 45, olha só, depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Então aqui ele já está falando de algo que vai acontecer mais à frente, né? E você consegue, né? Jesus foi e voltou 3 vezes e sempre quando ele retornou, estava lá os 3. Pedro e os filhos de Zebedeu. Ó, estavam lá. Aqui, ó, estavam todos dormindo, ó. Tá tudo dormindo. Isso aqui é o chão onde que ele estava. Tá tudo dormindo. Consegue ver, gente? Tá tudo dormindo, ó. Tudo olho de olho fechado, dormindo. Vocês podem estar vendo. Então você consegue compreender, gente, que assim como Deus escolheu pessoas não capacitadas para cumprir o propósito do Evangelho, Jesus, o Filho, escolheu também pessoas não capacitadas para estar ali presente com Ele. E às vezes você fica naquele pensamento: eu não estou conseguindo realizar, eu não estou conseguindo ir de encontro à palavra, eu não estou conseguindo me manter firme. Então você tem que entender que quando Deus ele te escolhe para uma obra, ele não vai ver a sua qualificação nem nada. Ele não vai enxergar isso, tanto que ele sabe o que vai acontecer. Mas ele vai estar vendo o coração. Ele vai estar olhando, ele vai estar observando o teu coração. E mesmo que você acha que você tem que passar por determinados critérios, essa passagem aqui mostra que Jesus escolheu pessoas não capacitadas para estar presente ali com ele no momento bem difícil da sua vida, que era no momento do Getsemane. E os discípulos, outro aspecto que esses 3 discípulos apresentam, que eles não estavam conseguindo compreender o aspecto emocional que Jesus, o seu mestre, estava passando. E eu faço a pergunta para você: você consegue compreender o aspecto emocional de Jesus nessa passagem, gente? Consegue? Porque os 3 que estavam com ele não conseguiam compreender o aspecto de Jesus, o aspecto emocional. Você consegue entender? Então, às vezes você pode estar falando: Deus, ele vai olhar teu coração, irmão. Ele vai olhar teu coração. Vai ver o que realmente está ali. Porque o que acontece? Depois, nessa passagem, mais à frente, a gente vê que Pedro ele nega Jesus mais à frente. Porém, Pedro depois ele entende o peso disso. Ele consegue reconhecer essa negação, porque ele mesmo falou para Jesus que eu nunca te negarei. Essa aqui são as passagens um pouquinho antes, né, de Jesus subir ao Getsemane e depois, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, por mais que você se veja uma pessoa não capacitada, mesmo que você se veja como uma pessoa não capacitada, Deus ele vai estar te escolhendo para a obra. Porque antes de tudo, Deus ele vai estar vendo o que vai estar no teu coração. É sobre isso. É sobre isso. É porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo. Você tem que estar com o coração disposto para entrega, para se entregar para Deus, para se entregar. É por isso que eu fiz esse canal aqui, para entregar o Evangelho para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer a palavra. Eu não sou capacitado, eu não tenho aquele dom de poder falar bem, de poder expressar bem, compreender muito bem da palavra, mas o que eu sei eu venho aqui e entrego para vocês, para que a palavra possa ser compartilhada até mesmo através de vocês. Por isso que eu quis trazer essa mensagem oculta que daqui de Jesus no Getsemane. Essa mensagem oculta é que Jesus escolhe os não capacitados.
Jesus, ele escolhe os não capacitados. Jesus, ele escolhe os não capacitados. Então, que você possa ter compreendido essa mensagem oculta de Mateus 26, do versículo 36 ao 46. Se você gostou desse formato de vídeo, não esquece de estar compartilhando e comenta aqui também, tá, gente, nesse vídeo, tá bom? E não esqueça de estar compartilhando o canal, o vídeo aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.